Canal Antena Gospel é com você, atualizando teu caminho de fé. Se inscreva e deixa o like então. Juntos vamos espalhar essa canção. Minha Antena Gospel está captando algo, e o que você vai ouvir agora mexe com fé, justiça e bolsos. Tem gente aplaudindo a decisão, tem gente indignada com o desfecho, mas ninguém ficou indiferente. A Justiça de Porto Alegre julgou improcedente a ação da influenciadora Andressa Urach contra a Igreja Universal do Reino de Deus, na qual ela pedia a anulação de doações feitas ao longo de 6 anos, alegando coação moral e espiritual. O juiz afastou essa tese, rejeitou também a figura da doação universal, e destacou que apesar das contribuições expressivas, ela ainda tinha um imóvel em seu nome. Fica comigo, minhas anteninhas abençoadas, porque eu vou destrinchar a linha do tempo, o sentido jurídico dessa decisão, o impacto para a comunidade evangélica e, principalmente, as lições bíblicas e práticas para quem oferta, para quem ensina sobre oferta e para quem lidera o povo de Deus. Fica até o fim porque, além dos detalhes, eu vou te revelar bastidores e conexões que quase não apareceram na mídia, e no final quero ouvir o seu veredito. Já aproveita, dá aquele like abençoado, se inscreve no canal Antena Gospel e ativa o sino, porque aqui a gente conversa olho no olho, com temor de Deus e amor pela verdade. Abertura impactante e contexto essencial. Minhas anteninhas, respira fundo. Segundo o que foi tornado público nesta semana, a 13ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre encerrou, pelo menos por hora, um capítulo muito barulhento envolvendo fé, dinheiro e púlpito, a ação de Andressa Urach, que buscava reaver aproximadamente R$2 milhões entre valores e bens doados à Igreja Universal, foi julgada improcedente. A sentença refutou a coação moral e espiritual, e também não acolheu o argumento técnico-processual de doação universal. Figura jurídica acionada quando alguém doa essencialmente tudo o que tem, ficando sem meios mínimos de subsistência. Além disso, o magistrado registrou que a autora mantinha um imóvel próprio, um dado que, no entender do juízo, afasta o cenário de exaustão patrimonial absoluta. Para quem chegou agora, vale recapitular, a história começou anos atrás. Em 2014, após uma internação hospitalar que virou ponto de inflexão na vida da influenciadora, ela se aproximou de pastores, passou a frequentar cultos. Segundo sua própria narrativa, teria sido submetida a uma espécie de lavagem cerebral, motivada por leituras bíblicas que a teriam levado a doar quantias e bens, inclusive valores ligados aos direitos autorais de um livro de grande repercussão. A defesa da Igreja Universal sempre negou a acusação de coerção, sustentando a liberdade religiosa e a natureza voluntária dos atos de fé. Agora, com a sentença, o judiciário diz: não houve coação provada, tampouco doação universal, e portanto não há devolução a ser feita. Linha do tempo explicada sem rococó. Vamos por partes, anteninhas. O início do vínculo, 2014, é frequentemente citado como o começo dessa caminhada, após episódio de saúde que a levou a reavaliar rumos e a se envolver com a igreja. Em seguida vieram anos de forte engajamento, desejo de missão e contribuições financeiras significativas. O processo, a disputa judicial se tornou pública lá atrás, ganhou idas e vindas, inclusive momentos em que a própria autora comunicou publicamente ter desistido da ação, o que na época rendeu manchetes e pedidos de perdão, e acabou evoluindo de novo nos tribunais até desembocar, agora em agosto de 2025, na improcedência. Ou seja, o caso, apesar de anúncios públicos anteriores, seguiu no foro competente até a sentença. A decisão atual, proferida na 13ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, ela rechaça a coação, recusa a doação universal e sublinha a existência de imóvel em nome da autora. Resultado prático, sem devolução de valores. E cobertura paralela. Veículos de imprensa e portais repercutiram o resultado, citando inclusive o valor pedido, na casa de R$2 milhões, e o ano de início do litígio 2021, além de lembrar que no percurso houve comunicação pública de desistência. Coação moral e espiritual na balança do direito. Minhas anteninhas, se tem algo que esta decisão expõe com nitidez é o ponto sensível entre o discurso de fé e a prova de coação. Em termos jurídicos, coação moral é quando alguém é pressionado de tal maneira, por medo, ameaça, constrangimento relevante a ponto de perder a liberdade de escolha, assinando, doando, vendendo ou agindo contra a própria vontade.
O desafio está em demonstrar com elementos objetivos que não se tratou apenas de um apelo retórico ou de um convite à fé, mas de uma opressão concreta e personalizada, capaz de anular a autonomia. A sentença, ao afastar a coação, acena para um entendimento, pregação fervorosa, ênfase em princípios espirituais e até leituras duras de textos bíblicos por si só, não bastam como prova de constrangimento jurídico. É preciso o dente na carne da prova, circunstâncias específicas, atos, falas, comunicados direcionados que tirem a liberdade de alguém. Sem isso prevalece o pilar da liberdade religiosa, com seus atos de culto e suas ofertas interpretadas como voluntárias, o que é doação universal e por que o juiz rechaçou. Outro ponto que pipocou no processo é a ideia de doação universal, quando a pessoa doa praticamente tudo o que tem, a ponto de comprometer o mínimo existencial. O juiz, segundo as reportagens, também afastou essa tese, em especial porque, mesmo após as doações, a autora ainda constava como proprietária de um imóvel. Tradução em português claro: se a pessoa não ficou sem nada, o cenário de exaustão completa de patrimônio não se confirma. E sem essa exaustão, ou sem prova robusta dela, a doação universal perde força no caso concreto. Bíblia na mesa, oferta é alegria, não pressão. Anteninhas, aqui a palavra nos dá trilhos muito firmes. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. A oferta cristã é expressão de gratidão e amor, não fruto de medo. No episódio de Ananias e Safira, Pedro lembra que o terreno não estava em teu poder. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 4. Ou seja, a decisão de dar ou não dar sempre pertence ao ofertante. A igreja serve, ensina, estimula, mas não se apropria da consciência alheia. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Provérbios capítulo 21, versículo 3. O culto que agrada a Deus não atropela a justiça, o meio não pode desonrar o fim. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Evangelho segundo João capítulo 8, versículo 32. A verdade liberta do medo e da manipulação. Quando a verdade entra, o jugo cai. Apacentai o rebanho de Deus, não por força, mas voluntariamente. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Liderança cristã não é dominação, é serviço, é cuidado, é exemplo. Não julgueis para que não sejais julgados. Evangelho segundo Mateus capítulo 7, versículo 1. Sim, a gente analisa fatos e aprende, mas cuidado para não virar pedra ambulante. Cristo nos chama à verdade com amor. Aprendizados práticos para quem oferta e para quem lidera. Minhas queridas e meus queridos, aqui vai um checklist Antena Gospel, sem frescura. Para quem oferta, consciência antes do Pix. Toda oferta é espiritual, mas também é financeira. Ore, planeje, converse com sua família. Tudo com decência e ordem. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Não dê pelo medo. Se a motivação for, e se eu não der, Deus vai me punir? Acende o alerta. A Bíblia fala de amor, fé e generosidade, não de terror. Escreva o que dá. Tenha registro das contribuições. Isso protege você e a igreja. Transparência não é desconfiança, é maturidade. Não quebre seu sustento. Generosidade é santa, e responsabilidade não. A família contas, compromissos. Suprir a casa também é honra. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Princípio do cuidado com os seus. Peça aconselhamento. Pastores maduros, conselheiros, gente que te ama e não tem interesse no seu dinheiro podem ajudar. Para quem ministra e lidera. Evite gatilhos de pânico. Promessas bombásticas, frases que sugerem maldição automática ou compra de milagres fere a consciência alheia e a reputação do evangelho. Use a palavra com reverência. A Bíblia não é máquina de manipular emoção. Balança enganosa é abominação para o Senhor. Provérbios capítulo 11, versículo 1. Prestação de contas. Mostre orçamento, projetos, impacto. Quando a igreja vê, confia. Quando confia, participa. Quando participa, cresce não na marrã, mas em alegria. Cuidado com ovelhas vulneráveis. Quem está saindo de uma doença, luto, crise emocional, precisa de colo e sabedoria, não de apelos que confundam fé com culpa. Formação de obreiros. Treinar equipes para falar de oferta de modo bíblico, equilibrado e sem exageros é tão espiritual quanto qualquer culto de avivamento. Por que este caso mexe tanto com a gente? Porque ele mostra o fio de navalha entre o sagrado e o profano quando o assunto é dinheiro. A igreja vive de ofertas, sim, mas vive também de integridade. O fiel aprende a dar, sim, mas aprende também a discernir.
O juiz, ao recusar a coação e a doação universal, sinaliza que a prova precisa ser robusta para romper a presunção de voluntariedade de atos de fé. Para quem ama a igreja, isso tanto traz alívio contra generalizações de toda oferta é abuso quanto acende um alerta para que líderes não se apoiem apenas na liberdade religiosa, esquecendo a ética pastoral. O que foi dito nas reportagens e o que isso indica? De acordo com as coberturas, o juízo considerou a inexistência de coação comprovada, b. inaplicabilidade de doação universal no caso concreto, c. manutenção de patrimônio imóvel pela autora, d. inexistência de direito à devolução. Os portais também relembraram que houve comunicação pública de desistência lá atrás, mas o processo seguiu, alcançando o desfecho agora. Isso pinta uma figura complexa, uma autora que teve fases diferentes de exposição pública e uma ação que tecnicamente não parou até a sentença. É um lembrete prático de que post em rede social e andamento processual nem sempre caminham lado a lado. Como interpretar atos de fé sem cair na armadilha do reducionismo? Minhas anteninhas, a justiça humana tenta medir aquilo que é do campo do coração. Não é simples. Quando alguém diz dei por fé, a lei pergunta, você podia ter dito não. Quando alguém diz fui pressionado espiritualmente, a lei pergunta, que evidências objetivas provam isso? É uma dança difícil. Por isso nossa comunidade precisa amadurecer, ou evitar os extremos. Nem toda oferta grande é abuso, nem todo testemunho de provisão é manipulação. Ao mesmo tempo, nem todo apelo é saudável. Há desvios que precisam ser tratados com firmeza e arrependimento. E fechar brechas. Estatuto claro, Conselho Fiscal ativo, canais de denúncia, Código de ética para obreiros. Isso não engessa o espírito, protege o rebanho. Ensinar mordomia cristã. Deus nos chama a administrar bem, não a queimar pontes financeiras. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Fatos que a comunidade precisa guardar. A sentença atual é desfavorável à autora. Em procedência sem devolução. Os fundamentos destacados foram jurídicos e fáticos. Não comprovação de coação, rejeição da doação universal e existência de patrimônio. O histórico é sinuoso. Houve anúncios de desistência em 2023, reviravoltas processuais posteriores e agora, em agosto de 2025, veio a decisão que encerra esta etapa. O caso ensina para ambos os lados. Para fiéis, ofertar com consciência. Para líderes, pedir e administrar com transparência. Para todos, lembrar que pastor não é cobrador e fiel não é caixa eletrônico. Curiosidades e bastidores que ajudam a entender o cenário. A moldura legal do tema é antiga. O direito brasileiro lida com doações e sua validade há muito tempo, com regras sobre liberalidade, vícios de consentimento e proteção do mínimo existencial. O termo doação universal não é invenção mediática, reflete preocupação com quem doa tudo e fica sem sustento. A sentença atual, porém, sugere que esse não foi o caso típico, dado o patrimônio remanescente registrado. A prova é a rainha. Em litígios assim, narrativas comoventes não bastam. É preciso documentação, perícia, testemunho convergente. Sem isso, a mensagem que o judiciário envia é: atos religiosos continuam presumidos como voluntários. O impacto para a igreja local. Decisões como essa são usadas tanto para blindar práticas responsáveis quanto, infelizmente, para justificar excessos. Cabe às lideranças sábias não usar a vitória judicial como licença para técnicas de arrecadação questionáveis. E o que vem depois? A parte vencida pode avaliar recursos, buscar novo ângulo ou encerrar por aqui. Do ponto de vista espiritual, todos ganham quando o debate gera amadurecimento, linguagem mais pastoral, menos pressão, mais prestação de contas, menos invólucro místico para assuntos de dinheiro. Reflexão final: quando a justiça da terra encontra a justiça do céu. Tem gente que olha o caso e diz: tá vendo? Oferta é tudo manipulação. Tem gente que retruca: tá vendo? Quem reclama é ingrato. Nem um rótulo nem o outro fazem jus ao evangelho. A boa nova sempre nos chama a um caminho mais excelente. Ofertar é nobre, manipular é pecado. Ensinar sobre generosidade é bíblico. Transformar o altar em balcão de promessas é perigoso. O culto que Deus recebe é em espírito e em verdade, não na base do medo, nem na matemática da barganha. Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 24, princípio geral. E a você, anteninha, que passou por uma igreja onde o tema dinheiro te feriu, não desista do corpo de Cristo. Procure uma liderança que preste contas, que te trate como ovelha, não como boleto. E a você, líder, que ama sua comunidade,
continue pregando generosidade, mas com mão leve e coração limpo. Se o Senhor quiser, Ele move corações, e a obra floresce sem culpa, sem chantagem, sem teatro. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Que o Senhor nos dê sabedoria para ofertar, liderar e julgar as coisas com equilíbrio. Interação com as anteninhas e encerramento. Agora eu quero te ouvir. Na sua opinião, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista legal, o que mais pesou nessa decisão? Você já viveu ou viu de perto situações em que a linha entre apelo de fé e pressão ficou turva? Como a igreja brasileira pode ser mais transparente sem perder o fervor? Comenta aqui embaixo, eu leio tudo. Se este conteúdo te ajudou a pensar com cabeça fria e coração quente, deixa o like, compartilha com aquele amigo que ama debate saudável e se inscreve no Antena Gospel. Aqui a gente respeita, investiga, apresenta os fatos e te convida a formar sua opinião diante de Deus e da palavra. Até a próxima, anteninhas, minha antena segue ligada.